Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Episódio 27 do Na Cabine Podcast. Que prazer estar com vocês mais uma vez. Se inscrevam, vamos ativar o sininho das notificações, deixar o like na transmissão, gerar aquele engajamento esperto. O canal está crescendo, muita resenha boa. Aqui nos estúdios Decola, com 2 L's, _oficial. Você encontra no Instagram para fazer sua gravação, cara. Procura essa galera aí, que essa galera sabe tudo e mais um pouco. E o nosso convidado hoje é um craque de bola, foi multicampeão no Botafogo, uma carreira maravilhosa no futebol, campeão como jogador e como treinador no Botafogo. Estou falando do Carlos Roberto. Prazer te receber, professor. Prazer é meu, uma honra estar aqui com você. Muito obrigado aí pelo convite. E dizer que estou inteiramente ao seu dispor. Pô, vamos resenhar bastante aqui, contar muita história. Queria começar lá pelo princípio mesmo, professor. Quando é que você decidiu que ia ser jogador de futebol? Como é que foi essa escolha? Toda criança queria ser, mas como é que foi? Bom, desde garoto eu assistia muito futebol, minha família acompanhava, era uma família toda de vascaínos. Todo mundo? Todos vascaínos, e o único botafoguense é o Carlos Roberto. E o Carlos Roberto, e tinha aquela família toda, mas por que isso? Porque o Vasco também tem um grande time. O Botafogo tem Quarentinha, Didi, Garrincha, Nilton Santos, e era sempre um time que encantava, né? E desde aquela época era um time que cedia muitos jogadores para a seleção. Então, nós tínhamos o grupo lá de garotos, né? E que a gente acompanhava, e depois até tive a sorte, comecei jogando futebol de salão, e depois nós fomos treinar, né? O grupo todo, nós que jogávamos futebol de salão, todos nós fomos treinar na escolinha do Botafogo, que era ali em Del Castilho, no campo da Nova América, que era da família Bebiano, né? E ali o NECA tinha... Aliás, foi a primeira escola de futebol que houve no Brasil, né? Organizada, entendeu? De clubes. O primeiro clube a ter uma escolinha de futebol foi o Botafogo. E ali o NECA revelou vários grandes jogadores. Inclusive o senhor, né? Dei sorte. E como é que foi a passagem para o campo? Quem é que olhou e falou, pô, esse cara aqui pode jogar no campo? Sim. Porque quando a gente jogava futebol de salão, a gente sempre jogou também pelada nos campos, disso, aquilo. Agora, quando a gente foi lá para a escolinha, aí já ficou uma coisa... Já era no gramado. Já era, sim, gramado, e ali já era... A gente treinava diariamente. De segunda a sexta-feira, e tinha um jogo no sábado, quando não era no sábado era no domingo, e então muitas vezes jogava com a camisa do Botafogo. Às vezes alguns jogos que a gente ia jogar em General Severiano, isso em 1963. Você tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos. 15 anos, garoto. Com 16 anos, um ano depois, eu já assinei o primeiro contrato como profissional. Aquele famoso contrato de gaveta, né, que você assina e fica ali. Fica na gaveta, preso. Se você quiser ir para outro time, os caras vão lá e registram, quer dizer, já não podia sair, já estava preso. E hoje acabou isso, felizmente. Felizmente, né? E ganhava alguma coisa nesse contrato? Era Sim, só ganhava, né? Teve até uma pequena luvinha, e um salário razoável a bom para 15 anos. Porra, né? Para 15 anos qualquer coisa é bom, né, professor? Agora, Carlos Roberto, você assinando esse contrato, ficar preso ao Botafogo, e quando foi a primeira vez que você treinou no profissional do Botafogo e viu aqueles caras todos lá? Na verdade, que foi uma referência para todos nós, Manga, que depois eu tive a felicidade de jogar juntos também no nosso time, mas a referência era Manga, Didi, Quarentinha, Amarildo, Zagallo, Ayrton, Pampolini, enfim, esse pessoal, às vezes, quando o campo do Botafogo estava assim, fazendo pequenos reparos, eles iam treinar lá no Nova América, então uma referência pra gente. E depois desse convívio, nós começamos também a ir para General Severiano para ver, e tinha essa recomendação do NECA. O NECA, que foi campeão pelo São Cristóvão e pelo próprio Botafogo, e foi um grande jogador, e tinha todas as qualidades para ser um treinador, até de profissional, mas ele mesmo dizia, não, eu nasci para revelar jogadores. Então, ele sempre permaneceu ali na escolinha, foi até o
o cara que deu a força para o Zagallo se tornar treinador, ajudou o Zagallo, ficou de auxiliar técnico do Zagallo no Juvenil, um time que foi até campeão em 65. E então nós tínhamos isso, né? Essa referência, e aí começou a treinar. De vez em quando eu ia lá para General Severiano para treinar no aspirante. Cheguei a jogar umas 2, 3 partidas pelo aspirante, até que disputamos o torneio início em 1967. E aí o Botafogo foi campeão e tudo, inclusive eu fiz um gol na final e fomos campeões. Aí já começaram a me olhar com outros olhos. E aí teve um início de uma Taça Guanabara, a Taça Guanabara essa que era disputada em 22 rodadas. Caramba! Quer dizer, era um campeonato paralelo. Era. Por isso que falam, né, de 67, 68, como Bibi, porque o campeão da Taça Guanabara, que eram 2 campeonatos, né? E aí eu treinei 15 minutos no time reserva. Depois o Zagallo, depois de 15 minutos, me colocou no time titular. Entrei, joguei, jogou eu e Afonsinho, porque tinha vários jogadores no meio campo que estavam machucados e o Gerson que estava sem contrato. E aí jogamos contra o América, ganhamos de 2-0. O América tinha um time muito Timaço bom. Na época, né? Timaço na época do América. E ganhamos 2-0 e depois nunca mais voltei lá para as categorias de base. E ganhou a posição ali no meio-campo, ficou famoso ali aquele meio-campo com o Carlos Roberto e Gerson, né? E como é que era dividir o meio-campo com o Canhotinha, já experiente, já quase campeão do mundo, né? Mais 3 anos ele era campeão do mundo. Me ajudou muito, com muita experiência, me aconselhava, era um líder dentro do campo, né? Até, aliás, nós não temos mais em time nenhum, nem na própria seleção brasileira, a gente não tem mais um líder. Não tem cara assim. Né? Não tem em time nenhum, nem na própria seleção brasileira. Então, era um líder dentro do campo. Aliás, nós tínhamos o Manga, que era experiente no gol, o Leônidas, experiente na zaga, e o Gerson no meio campo. Os demais, esses jogadores vieram de outros clubes, apesar que já tinham alguns anos de Botafogo. Os demais jogadores eram todos eles formados na base do Botafogo. Aquela identificação, né? Identificação com o clube, carinho mesmo, né? Carinho, já sabia da filosofia do clube, de formador de grandes jogadores, de grandes jogos, e a nossa referência, conforme eu falei anteriormente, era o time de Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo, Zagallo, e isso aí realmente foi um espelho grande que nós tivemos. E uma responsabilidade enorme vestir a camisa do Botafogo nessa época, um time que, como o senhor falou, revelava jogadores e botava para a seleção quase todo mundo, né? É verdade. Todos eles, eu acho que todos eles jogaram na seleção brasileira, seleção carioca, existia muito aqueles campeonatos interestaduais de seleção, e aí era uma disputa grande. Aliás, tem coisas boas do passado que não são aproveitadas hoje. Você, para formar uma grande seleção, e tinha essa facilidade, porque você via uma seleção gaúcha, uma seleção mineira, uma seleção carioca, paulista, e dali você tirava os melhores. Hoje você já pode fazer com norte e nordeste também. Sim, claro. Entendeu? E aí ficaria uma seleção muito mais forte, né? Com certeza, ficaria muito melhor. O professor, a gente estava conversando antes aqui da resenha começar, né? E eu lembrei uma história que meu pai sempre me conta, né? De que ele morador de Copacabana, atravessava ali e assistia o Botafogo treinar. Meu pai é vascaíno. Todo mundo parava para ver vocês treinarem, Carlos Roberto? É verdade. Isso aí já vinha. General Severiano, é outro momento. Você imagina você passar na porta ali em General Severiano ou do outro lado, que é Venceslau Braz, que é ali em frente ao Canecão, você passar as portas abertas e você vê de graça, né, por grandes jogadores. Então, não existia esse negócio de treino secreto, não existia nada disso. Não só no Botafogo, como nos outros times também. Mas ali o Botafogo, que realmente eram jogadores, a maioria de seleção, então o pessoal aproveitava e via. Como eu também fiz isso também. Também chegou a fazer? Quando garoto, eu saía lá eu morava em Madureira, eu saía de Madureira, eu com a nossa turma de meninos, e íamos ver, né, os grandes jogadores. Então, isso é uma realidade, né? Por isso que na base, quando você tem um time forte no time de cima, os garotos da base vão se espelhando nos jogadores que jogam em cima, principalmente o jogador da sua posição.
Com e certeza. hoje nós não temos mais isso. Você acha que esse afastamento do clube com o torcedor, hoje em dia é só no jogo, né? Esse afastamento, ele diminui a paixão pelo futebol? Eu não diria que diminui a paixão. Hoje o torcedor é diferente, né? Você sabe que hoje o futebol ficou muito caro e muita gente não tem condição de ir regularmente aos estádios. E por isso mesmo, você vê, acho que uma família para ir lá, quanto que vai gastar? Porra. O ingresso é caro, tem um pai, lanche, mãe, 2 filhos, tem lanche, tem que para estacionar o carro, tem que condução, enfim, é muito caro, ficou muito caro. Então, por isso mesmo, a gente vê que a torcida é diferente. Claro que tem as torcidas organizadas, que ali são os torcedores mesmo, né? Que vão agora, sempre. que vão sempre, aqueles ali que são torcedores de... Agora, os demais, assim, são que vão uma vez ou outra. Até a gente brinca, né? Isso é mais torcedores, assim, de teatro, né? Acontece muito hoje em dia, né? E assim, o maior exemplo disso é o Flamengo, né? Que assim, antigamente era o clube da massa, não que não seja mais, tem muita torcida, mas hoje em dia realmente é a galera da selfie, né? Que fica ali tirando foto ali na beira do campo. É verdade, é verdade. Isso, dá para notar isso, né? O entorno ali do gramado ali, todo mundo ali preparado ali para aparecer, ter um registro, ali, um segundinho ali de fama para poder lançar no Instagram. No Instagram. Para bombar nas curtidas. Professor, aquela época do Botafogo era uma época muito diferente, né? O Botafogo não tinha passado por um longo período sem títulos, muito pelo contrário. Era uma equipe que brigava para ser campeão todo ano e muitas vezes conquistava. Você joga em 67, 68, que é esse bibi, né? Taça Guanabara e Campeonato Carioca. Assim, uma coisa que eu sempre me perguntei, como amante do futebol, é como é que o Vasco abriu tanta vantagem em número de vitórias sobre o Botafogo num período que o Botafogo tinha tantos times bons? É verdade. Isso aí era impressionante, que nós batimos todos os times. E o Vasco que não tinha de um time assim superior ao Botafogo. Eu acho até inferior, um pouquinho inferior. Sim, claro que era. Mas era uma coisa, uma escrita que tinha... que basta dizer que é o seguinte, todos esses títulos que o Botafogo ganhou, nunca teve um campeonato invicto, porque empatava num turno e perdia no outro para o Vasco, entendeu? Não teve nada. Eu acho que teve só em 68, acho que eu e Valtenci foram os 2 jogadores que terminamos o campeonato invicto, porque a gente não jogou um jogo contra o Vasco. Caramba. Entendeu? Mas, de qualquer maneira, o Vasco sempre foi uma pedrinha na chuteira lá do Botafogo. E se eu não falar isso agora, o torcedor do Botafogo vai brigar comigo. André, mas o Botafogo ganhava as finais do Vasco também, né? Isso é verdade. Não é? Mas se chegasse na final, aí não tinha pra ninguém. E essa de 68 aí foi 4-0, se eu não estiver enganado, né? 4-0. Como é que foi isso? 4-0 no Maracanã, 140 mil torcedores, Carlos Roberto. Hoje em dia, inimaginável. Jogo difícil, o time do Vasco bom, campo muito pesado, né? Maracanã dividido ali. Eu acho que até tinha um pouquinho mais de torcedores do Vasco, eles estavam muito confiantes. Mas, de qualquer maneira, o Botafogo, quando chegava na final... E olha que nós já tínhamos vencido em 67, que foi também um campeonato dificílimo, contra o Bangu. Foi o Bangu na final, 2-1, né? Que o Bangu era um time já de 3, 4 anos que jogavam juntos. Um time que no ano anterior era o atual campeão, tinha ganho do Flamengo de 3-0, aquele jogo, famoso jogo de 3-0, que acabou nem terminando nos minutos regulamentares. E foi um jogo dificílimo. Tinha o América também, que era um time muito bom também, né? E depois teve decisão contra o Flamengo, né? Na Taça Guanabara, e essa com o Vasco também. São decisões que marcam sempre. Né? Com certeza marcam. Vou pegar aqui a escalação. Botafogo de 67. Na final com o Bangu, 111.641 torcedores, pô. 111 mil pessoas. Botafogo, Manga, Paulistinha, Zé Carlos, Leônidas e Valtenci, Carlos Roberto e Gerson, Rogério, Roberto, Jairzinho e Paulo César, técnico Zagallo. Não dá para perder, professor. Foi mal, mas não dá para perder, pô. Mas olha, os outros times eram bons. Até os times considerados pequenos tinham jogadores maravilhosos, de qualidade. E eram jogadores que jogavam regularmente. Era 2, 3 anos, mais ou menos, aquele mesmo time. Tinha um entrosamento.
Hoje a gente vê uma coisa que está sendo difícil aqui no futebol brasileiro, é justamente isso. É claro que a intensidade é grande, os jogadores cansam, mas toda hora troca o time, toda hora roda o time. Como é que você vai ter um padrão de jogo? Verdade. Principalmente no início. Você tem que deixar o time jogar e ganhar um padrão de jogo. Aí sim, depois você vai começar a fazer umas substituições disso aqui. Porque o time já tem uma maneira de jogar. Mas o time, quando não tem uma maneira ainda de jogar, aí você começa a trocar, vai ficar um ano aí. Por isso é que tem o Botafogo ano passado. Trocou 5 treinadores. Porra. É impossível você chegar... E cada um tem uma... Mas o que deu certo em defesa, o que deu certo saiu porque quis, né? Sai. Senão talvez tivesse batido campeão. Outra coisa, teve ali, ficou 1 ano e 4 meses, né? Você diz do Luiz Castro. Isso. E ficou 1 ano, 14 meses dando errado. Sim. Até que alguns jogadores, os mais experientes, falaram, mister, tá trocando o time toda hora, deixa ganhar um padrão de jogo com esse aqui que você acha que são os melhores. Depois vai trocando. E o time acertou. E ele pregava uma situação que não, nesses 14 meses, porque toda hora tinha boato de que estava para sair a qualquer momento. Sim, sim. E ele pregava uma situação que não, o negócio não é dinheiro, não é nada. Eu quero tempo, isso, para fazer um time. Deram tempo disso, aquilo não é dinheiro, é o projeto. Né? Quando apareceu o dinheiro... Cristiano Ronaldo chegou, chamou, já era. Foi embora. Então, isso aí é que a decepção é essa. Agora, é um dinheiro muito alto, disso aqui, eu acho que qualquer profissional ia balançar. Claro que mas sim. o discurso que fez antes é que... Se não vai fazer o que prega, não fala. Então, não fala. É não verdade, é verdade. Eu acho que todo profissional tem direito aí de escolher a melhor proposta. Cara, sim, o que pesa no bolso, ele que sabe as contas dele, ele que decide. Mas realmente, não prega discurso, então, e não faz, né? O Carlos Roberto, e aí a gente vê esse Botafogo fantástico de 67, mas você falou de negócio de treinador... O Zagallo, ele fica também, né? 67, 68. Com um time bom era mais difícil o técnico ser demitido. Já rolava essa dança das cadeiras dos treinadores ou era menos comum? Não, menos comum. Não ocorria assim com... Os treinadores ficavam mais tempo, dava tempo de fazer um trabalho. E por isso mesmo é que dentro disso que a gente está conversando, né? O treinador conhecia bem os jogadores sabiam o que o treinador queria, né? E dentro, aproveitando sempre... Quase sempre treinadores que foram ex-jogadores. Tinha muito isso, né? Tinha muito isso. E conhecia bem as características dos jogadores. E isso aí facilitava muito o trabalho do treinador. E desses jogadores que eu citei aqui, a escalação Manga, Paulistinha, Zé Carlos, Leônidas e Valtencir, Carlos Roberto, Gerson, Rogério, Roberto, Jairzinho, Paulo César. Vocês eram uma família, eram muito amigos ou era só dentro de campo? Como é que funcionava? Não. Realmente era bem unido. O pessoal sempre foi muito unido. Não existia isso que a gente vê hoje, que causa... que é outro mundo, né? Você vê os jogadores hoje saindo do ônibus, cada um está com seu... fone de ouvido. Fone de ouvido, um escuta funk, outro escuta rock, outro... E a gente não sabe nem se os jogadores conversam um com o outro, né? Na concentração, porque parece que cada um vai para o seu quarto e... Antigamente existia isso. E o jogador conversava muito, nós vamos jogar contra esse time, é assim, é assado. Eu quero bola, por exemplo, o Rogério fala assim, não me dá a bola lá na frente, não, me dá a bola no meu pé, porque o Rogério era habilidoso. Uhum. Agora, Zequinha, que é outro ponta-direita, né? Já era a bola na frente, que era um jogador com mais velocidade. Então, a gente já sabia as características dos jogadores, o estilo e como ele gostava de receber a bola. Por exemplo, eu jogava com o Gerson. Uma coisa que eu prestei atenção desde de cedo, logo nos primeiros treinamentos com o Gerson, para facilitar, para ele ganhar segundos importantes, frações de segundo importantes, eu nunca passei a bola para ele no pé direito dele, só passava já no pé esquerdo. Já dava na boa. Entendeu? Na boa. E que ele já dava um toque, entendeu? Mas ele já tinha visto a jogada antes. Entendeu? Já tinha visto a jogada antes. Ele já estava sempre com 2, 3 jogadas na cabeça antes de fazer. Antes da bola chegar, já estava sabendo o que ia fazer. Aliás, era uma tônica dos jogadores de antigamente. Né? E vocês sempre se entenderam no olhar, né? Você e Gerson. E vocês, esses caras da frente também, Jairzinho, Paulo César, né? Sim. Jairzinho e o Roberto, que afundavam, né, e vinham. Um vinha para receber, o outro penetrava mais. E quando queria a bola no pé,
e fazia o que a gente combinando, né? A gente tinha combinado, o vai e vem. Quando ele ia, vinha para receber. Quando vinha, recebia na frente. Então, e nunca jogavam de costa os centrais, o zagueiro central e o quarto zagueiro. Então, sempre de lado, então era sempre mais fácil botar por cima ou então uma bola em diagonal, seja ela longa ou uma bola num espaço médio. E como é que era a parte física, né? Muita gente fala que era muito mais tranquilo o treinamento físico, mas eu acho que não, porque vocês tinham que subir aqueles degraus de arquibancada, descer. Nada disso. Como é que era isso? Era muito mais puxado. Muito mais, né? Era muito mais puxado e era tipo assim uma moda. Botafogo vai correr nas paineiras, aí os outros times iam correr também. O Vasco foi correr na praia, aí daqui a pouco todo mundo ia correr na praia. O Flamengo correu na Vista Chinesa. Então, tinha um negócio de um acompanhar o outro. Tinha isso das longas distâncias, né? Longas distâncias, em praia, em chão duro. Olha, sem brincadeira. Tinha os treinamentos que até fizeram mal para todos nós, né? De subir arquibancada, aquele negócio que não se faz mais hoje. Agora, era chamado, né, tinha os dias de coletivo e os dias de individual. Individual não era fácil, era uma hora e pouco de física. Imagina. Puxada, entendeu? E o negócio era realmente puxado. E o desgaste maior eram as viagens, né? Concentrações com viagem, e jogos em cima de jogos. O Botafogo jogava muito. Inclusive, Botafogo, quando nós íamos até para as excursões, então tinha aquela lei de 72 horas, 48 horas para não jogar. O Botafogo jogava no dia seguinte. O Botafogo só tinha uma camisa preta e branca. Oficial só tinha uma. Então, no dia seguinte, o dia seguinte desse jogo, que era oficial da excursão, no dia seguinte jogava também, mas já jogava com a camisa azul de treino. Porque entendeu? Não dava tempo de lavar. Não dava tempo de lavar e nem podia ser tido como um jogo oficial. Então, era tido como um jogo treino, aqui pro Brasil. Mas lá, entendeu? Para os caras lá. Os empresários estavam pagando mais, os jogadores recebiam um bicho dobrado. Então, a gente jogava, claro que a gente jogava. E não tinha esse negócio de ficar cansado. Me poupa, zagueiro. Não, ninguém queria ser poupado. Todo mundo queria jogar. Porque em cada posição tinha 3, 4 bons. Cara, entendeu? Que loucura. Mas jogar todo dia é complicado, né? Rapaz, mas o pessoal aguentava. Olha, sem brincadeira, tem umas coisas... Eu acho que tudo evoluiu fora do campo. Eu acho que evoluiu bastante, né? A parte de recuperação, fisiologia, disso, daquilo. Agora, a gente tem que ver que é o seguinte... Tem um certo exagero, né? É bom que abriu para vários profissionais. Você vê uma comissão técnica hoje, tem 30, 40. E nessa época? Só tinha 3. Caraca. Entendeu? Então, é uma coisa... Claro que é bom abrir o caminho, emprego para todo mundo, isso, aquilo, mas o auxiliar... Você é o quê? Assistente do assistente? Cara. Pior que é. Mas, assim, dentro dessa história toda aí, vocês também tiveram muitas contusões, né? Por conta da repetição de jogos, treinamentos errados. Tinha contusão. Sempre houve contusão. Mas não tanto... Acho que o campeonato de 68 até você joga menos jogos por isso, não é? Tem um que você joga menos jogos. Acho que você joga 9 jogos. Não. Ali tá errado. Tá errado. Porque só teve um jogo que eu não joguei. Então... O de 68, só um jogo que eu não joguei foi esse contra o Vasco. Que eu machuquei num jogo da Taça Brasil, lá com o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, e o Bianchini me deu uma entrada assim por cima e abriu minha canela, e aí eu não pude jogar esse jogo. Entendeu? Eu levei 8 pontos na canela. E ali eu fiquei sem jogar esse jogo com o Vasco. O Vasco ganhou 2-0, 2 gols do Valfrido. Porra, então assim, não tinha tantas contusões, então? Contusões existiam, mas não... Olha, por exemplo, eu só saí de campo machucado, né? Eu só saí de campo machucado uma vez. Isso na carreira inteira? Na carreira inteira, uma vez só. Porque a gente era daquela época antiga que você tomava uma porrada, você não queria dizer pro adversário que estava doendo. Mesmo? Entendeu? Como na pelada, né? Quando era garoto, passa cuspe aí, tá bom. Né? Mais ou menos assim. E eu machuquei uma coisa engraçada. Um jogo contra o América, o Edu, meu grande amigo Eduzinho, né? E eu tirei uma bola e fiquei caído assim no chão. E o Edu olhando para a bola, e eu olhando para a bola, ele tropeçou no meu pé
e minha perna estava assim, dobrada, ele caiu sentado no meu joelho. Nossa. Aí deu aquele estalo, plac, aí ele falou, Carlinho, eu quebrei tua perna, achando que quebrou a minha perna. Eu falei, caramba, e aquela dor no joelho, saí, né, aquela dor intensa, colocaram água, aquela água milagrosa, o spray, aquele negócio todo, disse aqui, eu botei um pé no chão, tentando botar o pé no chão assim, não conseguia. Saí de campo, fui operar, uma semana depois operei. 15 dias voltei a jogar. Porra. E o menisco não tinha lesão nenhuma. Ainda o bem. menisco só estava descolado. Hoje, com tudo que já foi criado... Evolução, hoje, né? A evolução que houve na parte médica também. Muito grande. Hoje você colaria, botava uma cola lá, uma cola tudo lá e... Resolve rápido. Entendeu? Resolve tudo. E com artroscopia. Artroscopia. Volta rápido a jogar. E a minha não, abriu, teve que abrir, tirar o menisco inteiro. Até hoje eu tenho um menisco dentro de uma... Um potinho? Num potinho assim, conservado no álcool. Caraca, cara. É uma época muito maneira de futebol, cara. É o futebol raiz, né? Que o pessoal fala. Era o verdadeiro futebol raiz. E vocês enfrentavam muito o Pelé, né, cara? Vocês jogavam contra o Santos direto, né? O Santos... jogava muito contra o Santos, principalmente no exterior. Porque eram os dois times que... Pagavam muito para vocês se enfrentarem lá fora? Ah, sim, sim. Porque era sempre assim, o Botafogo viajava e tinha um empresário que já era fixo do Botafogo, que era Cacildo Oséias, era um mexicano. E o Santos tinha o Ratinoff, que era um argentino, e sempre excursionava, principalmente pela América do Sul, América do Norte, uma vez ou outra ia para a Europa. E aí, sempre quando nós estávamos num país e o Santos no outro, daqui a pouco eles lembravam, vamos botar os dois para jogar junto. Aí os dois empresários lá discutiam lá os valores e aí botava para jogar. Então é o seguinte, a geração do Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo, Zagallo, essa geração perdeu mais para o Santos. A nossa geração... né? Manga, Moreira, você até falou o Paulistinha. Aí o Paulistinha era um jogador que jogava em todas as posições da defesa e até no meio campo. E ele, todo jogo decisivo, ele entrava, alguém machucava. Dava sorte. Mas o titular era o Moreira. Uhum. Então, Manga, Moreira, Zé Carlos, Leona, Valtesi, Carlos Roberto e Gerson, Rogério, Roberto, Jair, Paulo César, fora os na reserva, então, que eram considerados também titulares, porque bons jogadores, tinha Ney Conceição, Afonsinho, Parada, enfim, vários jogadores bons. Ferretti chega para 68. Ferretti, depois. O Ferretti ainda chegou a 68, Uhum. Enfim. E aí nós, nessa geração, ganhou mais do Santos. Vocês ganharam mais do Santos do que perderam. Mais do Santos. Tanto é que, teve uma vez lá em Caracas, o Botafogo ganhou teve um jogo, arrumaram um jogo para ir para lá, o Santos veio, acho, não sei se Argentina ou da Colômbia, e foi lá para Caracas para jogar com o Botafogo. O Botafogo ganhou. Aí o Pelé, não conformado, pediu revanche. O Botafogo ganhou outra vez. E era sempre assim. Se você vê o retrospecto aí, eles ganharam mais com a geração do Garrincha, Didi. Mas depois nós ganhamos muito mais. E era um campeonato à parte? Enfrentar o Santos era diferente nessa época? Sempre foi. O Santos é um clube e eu tive a felicidade. Jogou no Santos? Eu tive a felicidade de jogar lá no Santos, né? Eu pretendia, né? Na época tinha começado e terminar ali no Botafogo, né? Mas não tive essa oportunidade de continuar ali, porque chegou aquele presidente lá, que vendeu a sede, Charles Boré e tudo, e quis tirar todos os jogadores que já vinham de base, que tinha muito tempo de casa. Eu tinha 13 anos e meio quando eu saí, e tinha mais 1 ano e meio de contrato. Eu completaria 15 anos. Com 15 anos, você ganharia uma estabilidade empregatícia. E nós, jogadores, naquela época, ninguém ligava para isso, ninguém queria saber disso. Eu nem sabia disso. Aí os caras lá com um negócio... Olha, um negócio assim, incrível. Aí o cara acabou com o time do Botafogo? Pô, aí fez lá um time, depois fez até um time bom, né? O chamado time do Camburão, Uhum. né?
Até um time bom. Infelizmente, não bateu ganhou campeão. título. Mas tinha um time bom. Mas os jogadores jogavam, mas não eram satisfeitos ali com Não era a mesma coisa. com o presidente, com a diretoria. Não tinha uma sintonia, entendeu? Aham. E o Carlos Roberto, e dava pra ficar rico nessa época jogando futebol? Não dava. Porque a gente imagina assim, se vocês jogaram tanto com timaços e... Olha, eu sempre falo uma coisa, olha, o jogador de futebol, ele pode estar com salários atrasados, que isso vai atrapalhar e atrapalha muito, porque foi o que ocorreu com o Botafogo. A partir de 69, que era o ano do tricampeonato, e aí foi ali que começou os atrasos de pagamento. Aí você diz assim, mas o que isso influenciava? É o seguinte, você chega em casa, pô, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. A mulher fala, ó, estão me cobrando isso, estão cobrando aquilo, ó, o condomínio, ó isso, ó aquilo. Não sei. Então, como é que você, com 3 meses, aí quando ia vencer o terceiro mês, pagava um, não, dava um vale. Ah, é? Só que alguns jogadores, de repente, tinha 1 ou 2 que recebia tudo. E aí aquilo ali já cria um ambiente ruim. Sim. Entendeu? Porque Por que eu vou correr para esse cara que já recebeu e eu não recebi? Então, aí já tinha isso. Então, próprios jogadores, alguns provocavam de chegar atrasado. Pô, vai começar o treino? Não, está atrasado. Aí vê um diretor para falar, pô, tá chegando atrasado. Ele falou, tô com 3 meses atrasado, pô, vai ver é o terceiro mês. Então, fica esse clima. Então, durante a semana, por exemplo, a gente ia jogar contra o América, com o Bangu, com um time... E o Zagallo vinha para falar, vamos falar sobre o outro time que nós vamos jogar. O pessoal tinha uma intimidade com o Zagallo, né? Ô Zé, mas vem cá, aí o pagamento tem notícia? O diretor falou quando é que vai sair, o presidente falou quando é que vai sair. Não, vamos ver. Mas a tônica durante a semana era só aquilo ali. Então o foco ficava naquilo ali. Claro, quando chegava dentro do jogo, ninguém lembra. Quando você está jogando, você não lembra que está com pagamento atrasado, está com problema. Ninguém lembra, tenho certeza disso. Entendeu? Então, você não lembra. Mas quando acaba o jogo, aí começa o problema outra vez. Entendeu? Então, isso aí foi anos e anos. Aí você me pergunta assim, dava para ficar rico? Não, você tinha, fala, o dinheiro que eu vou receber, que eu tenho, de repente posso comprar aqui um outro apartamento, mas você tinha medo de fazer uma dívida. Porque entendeu? Talvez não recebesse. E aí, entendeu? A dificuldade era essa. Então, é uma coisa que muitos torcedores falam assim, mas vocês tinham um timaço, ganharam muita coisa, mas deixaram de ganhar mais ainda. E é verdade. No outro dia, conversando até com o presidente, o Durcésio, ele até falou isso comigo. Você sabe que a tua geração, a geração de vocês, foi a geração mais vencedora, que teve mais título. Eu falei, imagina, presidente, a gente poderia ter ganho até muito mais. Com certeza. Faltou, por exemplo, uma Libertadores, mas acho que o futebol brasileiro não ligava tanto para Libertadores. Não ligava, ninguém ligava para Libertadores. Vocês iam para Libertadores assim como se fosse um campeonato qualquer? A gente ia, como se fosse uma excursão. Como uma excursão. E quando a gente jogava contra um time lá, um argentino, um chileno, um uruguai, enfim, times da América do Sul, eles até falavam assim, brincando com a gente, falavam, vocês querem ganhar a Libertadores, para quê? Vocês não falam nem espanhol? Nossa. Brincavam, mas era um clima hostil, né? Você chegava lá, era vestiário com os bancos tudo pintado ainda, cheiro de tinta, não tinha água, e... Você não tinha essa segurança que tem hoje, era pedrada, o negócio não era fácil, não. Apesar que teve umas 2 Libertadores que a própria CBF, não sei se era CBD na época, já era CBF, não deixou os times brasileiros irem, porque era Botafogo e Palmeiras, tinham chegado nas finais. E a gente não foi também, mas não tinha essa importância. O importante no Brasil era ganhar o estadual. Era a rivalidade, né? Era essa. Era essa. E até em brasileiros, né? Assim, porque em 68 é a Taça Brasil que vocês ganham, Brasil, né? Que depois hoje é unificado e hoje o Botafogo é bi-brasileiro por conta desse 68 aí. 68, é verdade. Vocês ganham na final do Fortaleza, né? Do Fortaleza. E tinha um time bom e ainda tinha... O jogo mais difícil foi lá, né? Para você jogar no estádio lá, Presidente Vargas, né? Que era um estádio pequeno, acanhado, que hoje até parece que ampliaram. É maior, melhorou. Então, assim, Então, Taça Brasil. Na época vocês tinham noção de que era um campeonato brasileiro ou vocês não pensavam assim também? Era o campeonato como se fosse o campeonato brasileiro. Era para vocês? Só que tinha outra nomenclatura.
E aí ficou assim. Depois, como o Campeonato Brasileiro também, eu disputei Campeonato Brasileiro que era... como é? Roberto Gomes Roberto Pedrosa. Gomes Pedrosa. Teve outro nome, mudou também. Aí foi mudando até virar Campeonato Brasileiro, que é o que tem que ficar. E você chega a jogar Brasileirão já em 72, né? 73, pelo Botafogo, né? Sim. Você joga. E você tá naquela primeira decisão com o Atlético Mineiro, então? Estava, 71. 71, do primeiro Campeonato Brasileiro, o Botafogo acaba perdendo para o Atlético Mineiro. Ainda era um grande time o Botafogo nessa época. Perdemos de 1-0 nesse jogo. Mas só que a perda mesmo foi quando a gente jogou em São Paulo. E foi aquele dia que não deu nada certo e a gente perdeu lá pro São Paulo de 4-1. E ali a gente ficou com uma diferença de gol muito... Ficou difícil, né? Difícil, entendeu? Nós tínhamos que ganhar do Atlético, uma diferença de 3, 4 gols, mais ou menos assim. Ficava e muito ainda difícil. tomou um gol de cabeça do Dario, aí ficou difícil. E o Atlético tinha um time bom. Com certeza. O Carlos Roberto, vou te falar sobre algumas pessoas, você me diz o que você conviveu com elas. Se tiver alguma história bacana, conta pra gente. Zagallo. Como é que foi conviver com o Zagallo? Zagallo foi importante na minha vida e na vida de todos os jogadores lá com quem ele treinou, né? Alguns que ele já tinha jogado, tinha atuado como jogador, né? E isso também facilitou o trabalho dele, né? O trabalho dele o Zagallo, até quando começou como treinador, era até tímido. Ele ia falar com a gente, assim, ele ficava meio vermelho. Ficava, entendeu? Ficava de cor. Mas aí tinha uma competência, tinha uma visão muito grande, entendeu? Explorava bem, analisava bem o time adversário. Então, foi um dos melhores treinadores que eu tive na minha vida. O Gerson era um treinador dentro de campo também? Era meio que um auxiliar do Zagallo no campo? O Gerson, o Leônidas. E o Zagallo dava liberdade para todo mundo falar. Mas quem falava mais era o Leônidas e o próprio Gerson. Jairzinho. Jairzinho também falava. Todos falavam. Não, mas assim, na tua vida, Jairzinho Eu acho que você teve até um encontro recente com ele há pouco tempo, né? Sim. Nós estamos... Tá sempre junto? Sempre junto. Ele é meu concunhado também. Ah, é? E o que ele representa também na tua vida? Jair, foi um dos maiores atacantes, juntamente com o Roberto Miranda. Foi um dos maiores... Os dois maiores atacantes que eu vi na minha vida, pela coragem, pela técnica, pela fome de fazer gols. E existia até um pouquinho, sabe, entre os dois amigos, sabe, muito amigos, que vieram desde as categorias de base do Botafogo, mas tinha aquela coisa, um está fazendo mais gol que você, entendeu? Mas não tinha esse egoísmo, um passava a bola para o outro, mas eram duas forças grandes que nós tínhamos no ataque. Com certeza. E o clássico com o Flamengo, como é que era? Porque a gente falou do Vasco, falou dos jogos com o Santos, como é que era jogar com o Flamengo? O Flamengo era sempre bom, porque o Flamengo... sempre por característica, era um time que jogava bem assim para frente. E nós sabíamos disso. O Botafogo, um time que tinha a humildade de jogar no contra-ataque contra o Flamengo, porque sabia que a torcida empurraria o time para frente. Aí é que a gente tinha espaço para contra-atacar, principalmente com o Rogério pela ponta direita, o Paulo César pela esquerda e os dois centroavantes, um centroavante e outro ponta de lança, que o Jairzinho era o ponta de lança, apesar de ter começado na ponta direita. E aí nós tínhamos um ataque assim, fulminante. Aí era só ficar arrumadinho ali no meio campo. Às vezes o Gerson sofria uma marcação individual, o Gerson plantava, eu saía um pouquinho mais para o ataque, mas sempre voltando e dando ali uma cobertura. Tínhamos os dois laterais, Moreira e o Valtenci, que eram fortes no setor defensivo. Basta dizer que eu sinceramente, eu nunca vi, né? Existia naquela época ponta direita, ponta esquerda, e eram velozes, aqueles baixinhos ensaboados. Iam pra cima, né? Nunca vi o Valtenci nem o Moreira levar baile de ninguém. Não de ninguém. Ninguém passava por ali. Eles sabiam marcar bem, fechavam bem. Na zaga a gente tinha o Leônidas com o Zé Carlos. Lá atrás o Manga, que foi um esteio que nós... Muita gente diz que foi o maior goleiro brasileiro. Não, o maior goleiro que eu particularmente, vi grandes goleiros. Vi Ashin, vi Banks, lá da Inglaterra. Nós vimos Mazukievic, vários goleiros bons. Igual o Manga, não tem.
Não tem. Eu nunca vi nada igual. O Manga era o único goleiro que queria que chutasse para ele. Você vê que é o seguinte, você já reparou que quando chutam uma bola, todo goleiro sai reclamando? Pô, tá deixando chutar, não deixa chutar, não deixa. O Manga era o único que queria que chutasse para ele. Ele gostava? Ele queria aparecer, ele ficava aborrecido, Sabe, vocês querem ganhar 5 estrelas e Manguinha a bola não vem aqui? Caramba, cara, realmente, de fato... E era ele que dizia que era bicho certo contra o Flamengo? Contra o Flamengo. E era bicho certo? Era. Na nossa época era. O Zico até diz que cresceu com muita raiva do Botafogo, porque o Botafogo sempre ganhava do Flamengo, né? É verdade. Depois aí o Botafogo ficou atravessando uma fase ruim, o Flamengo uma fase boa, aí eles foram uma forra lá também, mas... E nós tivemos, eles tiveram um 6-0 que eles ganharam do Botafogo, acho que 8 ou 9 anos depois. Quer dizer, a gente já não participava, foi outro time. Mas no 6-0 você estava. No 6-0 a favor, sim. E como é que foi isso? Porque é uma loucura imaginar um clássico assim. Recentemente teve um Flamengo e Vasco assim. Olha, eu me lembro, foi em 1972, dia do aniversário do Flamengo. E esse ano foi um dos anos em que o Botafogo mais jogou. Era a final do ano e tá todo mundo muito cansado. Olha, sem brincadeira, porque era para ser mais. Foi 6-0, mas era para ser 9, 10. Entendeu? E outra coisa, o Botafogo, como excursionava muito e ficava muito cansado, a gente dormia em banco de aeroporto. Que loucura, né? Pô, você vê. E não tinha essas facilidades aí de hotel. De vez em quando é que tinha um hotelzinho de 5 estrelas, né? Mas antigamente não tinha essas facilidades, não. E o time chegava no final de uma temporada muito cansado. E esse ano de 72, nós estávamos muito cansados. Foi aí que começou isso já vinha de algum tempo, mas nesse ano foi mais ainda, que a gente fazia, olha, tem que fazer 1, 2 e depois a gente toca a bola. E aí o pessoal achava que dava olé. E o time era um olé mesmo, né? Tanto é que quando jogou com a seleção argentina, deu quase 60 passes lá e aconteceu o gol, que era uma seleção brasileira com a base do Botafogo. Então, a gente tocava a bola para descansar com a bola. Então, não era assim, no intuito de dar olé, era segurar o jogo um pouquinho. Segurar o jogo. Mas aí a torcida ficava gritando olé. Agora, nesse jogo com o Flamengo, os jogadores do Flamengo falam assim, pô, não faz mais gol não, dá olé na gente. É mesmo? Teve isso dentro de campo? Teve. Eles falavam assim, pô, por favor, não faz mais gol não, disso, daquilo. Mas a gente queria fazer gol, mas tava todo mundo cansado. Cansadão, né? Entendeu? Ficou para a história, né? De 6-0, e depois o Flamengo conseguiu devolver, que ficou engasgado muitos anos ali na história do Flamengo, aquele 6-0. Ô, professor, e assim, olhando para o passado, assim, fica algum arrependimento em termos de Botafogo na tua vida ou tudo passou? Bom, eu sinceramente, eu gostaria, mas não tenho mais nada a reclamar, né? Mas fiquei muito magoado quando saí do Botafogo, da maneira que foi, né? Nem ficar falando o nome dessa pessoa aí que fez um mal grande lá não só para mim, mas pro Botafogo. Eu me lembro que quando eu saí até, quem foi me levar na porta foi o Nilton Santos, falou assim, pô, Carlinhos, eu pensei que você fosse ficar aqui, e como eu sou o único time que... Eu falei, pô, era a minha... Eu estava chorando, assim. Claro, lógico. Aí eu falei, eu também pensei isso. Aí ele falou, não, mas não liga não, vai em frente, isso assim, eu sei como é que é. Não. Enfim, mas é isso aí. A única coisa que ficou, que com o passar dos anos a gente vai superando isso aqui. Hoje eu tô lá ajudando lá o Master do Botafogo, que é um trabalho bom, entendeu? É gratificante. A gente revive, assim, muitas histórias. É muito legal. E muita resenha boa com a galera que jogou, né? Isso, é verdade. Como é que tá sendo o Master? Master? E várias gerações, né? Jogadores que... 60, 70, 80... Não, o pessoal 60 de 60, você lá, 60, 70, vão alguns, mas não para jogar, só para, entendeu? Vai lá, faz aparece, a galera tira dá foto. Um autógrafo, tira foto. Agora tem outros jogadores, joga lá o Sandro, joga o Marcelo Augusto, o Bill estava jogando com a gente agora. Lateral esquerdo, Bill. Lateral Bill.
que você acompanhou. 2006, Joilson, Joilson. Joilson, Hamilton, Marcelinho. E essa galera aí, Jami, André Silva. Jami, André Silva, Túlio. Pantera aparece lá de vez em quando? Quem? Donizete aparece de vez em quando? Não, o Donizete joga mais pelo Vasco. Mas ele jogou nos dois, né? Jogou nos dois, mas ele prefere jogar mais pelo Vasco, então tá lá no Vasco. O grande Pantera também veio aqui, grande amigo, fez muitos jogos comigo lá na Vasco TV. E aí do Botafogo, quando acontece essa saída, o Nilton Santos que te leva na porta, ele que te leva na porta para sair? Foi quando ficou acertado de que eu iria sair, aquele negócio todo, e já negociando, né? Já tinha sido negociado lá o Charles Boré com o Modesto Roma. O Modesto Roma era o presidente do Santos, né? Então, aí acertou lá que eu ia embora. Fui e tudo. Mas apesar que depois de alguns dias, de um mês depois, já estava feliz outra vez, porque eu fui para um lugar maravilhoso. Foi pro Santos, né? Entendeu? Viu a Belmiro, uma história rica. Foram 2 anos de momentos maravilhosos. E era um pós-Pelé, né? O Pelé já tinha saído do Santos, já tinha saído, né? Já estava no Cosmo. E como é que era esse pós-Pelé lá? Era muita pressão? Como é que era isso? Sim. Porque aí não tinha... saíram vários jogadores, então houve uma renovação. Desculpa. E nessa renovação eram muitos jogadores que chegavam para ver se iam acertar. Vinha do interior de São Paulo, interior de Minas. E aí jogadores ainda para formar um grupo, ter uma identidade ali. Então foram anos assim difíceis, mas com bons jogadores. Mas os outros times já estavam com elencos formados, entendeu? E aí a gente ainda participou. O Pelé sempre vinha, né? O Pelé sempre vinha, quando vinha das férias, era um mês que ele ficava lá e treinava todo dia. Aí de manhã era o treinamento, aquecimento e 2 toques. O time do Pelé contra o time do Marçal. Aí todo dia. Era muito legal de manhã. Aí de tarde aqui o treinamento lá do Santos, lá, que era com o treinador, com tudo direitinho. Era legal. E nós fizemos um jogo de despedida Isso que eu ia te perguntar, você participou, né? Em 77, foi em 77, em New Jersey. Aí ele jogou meio tempo pelo Cosmo e meio tempo pelo Santos. E o último gol dele, inclusive, foi contra o Santos, né? Foi contra o Santos, é verdade. E como é que foi participar disso? Porque, assim, na época, talvez você não tivesse a amplitude daquela história. Mas hoje em dia, olhando para trás, um negócio histórico. Um histórico, realmente. E além do Pelé, ainda tinha no outro Carlos time... Alberto, né? Carlos Alberto Torre, Neski, o holandês, o Beckenbauer... o Chinaglia, o italiano, era uma verdadeira seleção, o time seleção do mundo, né? O time do Cosmo, né? E fizemos esse jogo lá e depois nós fomos fazer um outro jogo com o próprio Cosmo, né? Já sem a presença do Pelé em Seattle, né? Viajou as 2 delegações juntas. E como é que foi o ambiente daquilo? O pessoal falava muito sobre o time do Santos na época, lá nos Estados Unidos, ou ninguém entendia nada e o ambiente que era legal? Falavam muito. Eu me lembro até que qualquer revista que você abrisse assim, tinha sempre uma propaganda do Pelé, e o futebol já estava muito divulgado lá. Tem alguém que você gostaria de ter jogado e não jogou, seja a favor ou contra? Nessa época? Muitos jogadores que... porque... não deu tempo, por exemplo? Não tem como. Apesar que o Botafogo sempre jogou nas excursões e o Botafogo era tida assim como uma seleção brasileira. Era mesmo. Tanto é que nós jogávamos, por exemplo, a gente jogava contra a seleção da Rússia. Ganhamos 2-0. Vai jogar contra o Benfica. O Benfica tinha 9 jogadores da seleção. Era a seleção portuguesa. Ganhamos 2-0. A gente jogava contra, que era o melhor futebol da Europa, era o futebol da Iugoslávia. E tinha o Partizan e o Estrela Vermelha. Eram timaços, né? 2 timaços da coisa. A gente sempre ganhava. Então, os torneios lá fora... nós disputamos um torneio hexagonal no México, em que tinha só time bom, Ferencváros da Tchecoslováquia, e nós tinha um outro também, aquele que, eu não sei o nome direito, Rover, que era da Tchecoslováquia, que era a base também, 8 ou 9 jogadores da seleção, que foi o primeiro time, a primeira seleção que o Brasil enfrentou. Na Copa de 70. Na Copa de 70. 3 meses antes, nós tínhamos ganho deles de 2-1.
em Caracas, naqueles torneios que eram considerados Copa do Mundo. Né? E você vê, aquilo ali já era uma coisa que dava uma confiança grande. Claro. Né? Que o Botafogo ganhou, nós estamos com a seleção brasileira, quer dizer, tudo... Claro, cada jogo é uma história, mas, de qualquer maneira, você olha para um time em que você já venceu e vem sempre, tem sempre assim, resultados positivos, aí você fica, claro, com mais confiança. Isso eu até falo, né? O pessoal... Tem muita coisa no futebol, né? Clichês que o pessoal repete, tipo assim... olha, nós temos que fazer o jogador na base, mas não liga para resultado, não. Peraí, não é assim, formar um vencedor, né? Você tem que formar um vencedor. Eu digo isso, tudo que eu falo no futebol tudo que eu passei. Claro. Entendeu? Por experiência própria. Eu me lembro nas categorias de base do Botafogo, a gente pegava Flamengo, Fluminense, principalmente o Flamengo. Então, a nossa geração, uma geração que pegou do Flamengo, e a gente ganhava sempre. Sempre. Seja o jogo em General Severiano ou o jogo na Gávea. Quando a gente subiu todo mundo e quando a gente olhava para o Flamengo, quem vinha? Rodrigues Neto, Arilson, Dionísio, esses jogadores todos, fora outros jogadores assim, estou dizendo os mais conhecidos, né? A gente olhava, mas a gente ganhava sempre deles. Então, e eles já olhavam também, a gente perde sempre para eles. Então, isso aí é uma influência que tem que ter. Então, claro, tem que formar o jogador, disso, aquilo, mas com uma mentalidade, uma ideia de que é um time vencedor. Tá perdendo porque está na base, mas e amanhã, quando chegar em cima? Vai estar acostumado a perder? Não, tem que estar acostumado a ganhar, a ser vencedor. Com certeza. Seleção brasileira, né? O Botafogo acabou sendo a seleção para o senhor, mas você teve chance de se firmar na seleção também. Acho que você é convocado em 68, né? A primeira vez que eu fui convocado era uma seleção brasileira, formada a maioria dos jogadores do Botafogo, e nós fomos disputar um torneio no Chile, né? E a gente ganhou lá, foi campeão e tudo. E era o Zagallo com jogadores, tinha do América, do Bangu, tinha do Vasco, que era Brito, enfim, isso em 67. Em 68, eu fui convocado pelo Aimoré Moreira, que era um treinador paulista. Uhum. E aí nós saímos para uma excursão. Quer dizer, eu já estava, seleção principal, eu já estava ali na seleção. Ocorreu que, em 69, finalzinho de 68, teve um jogo, Botafogo e Fluminense, no Maracanã, e ganhamos de 1-0, gol do Roberto Miranda. Tá. Aí eu fui num programa de televisão nessa noite, depois do jogo, e a mesa redonda era a TV Continental, que era nas Laranjeiras, e era Facite no Esporte, que era patrocinado por um dirigente do Flamengo, um sueco, Gunnar Goras. E aí tinha na mesa João Saldanha, Nelson Rodrigues, Armando Nogueira, Sandro Moreira. Só ícones. Só fera, a nata da crônica esportiva carioca. E aí, no final do programa, eu estava com aquela lapelinha ali no microfone de lapela. né? E aí, no final do programa, já tinha todo mundo se despedindo, eu tinha tirado aquele... Vai o Nelson Rodrigues. Você lembra o Nelson Rodrigues falando? Não lembra assim, não? Tenho. E ele falava, vou até tentar imitar ele aqui, ele falava assim, o Carlos Roberto, ele falava assim, o Carlos Roberto, eu queria te fazer a última pergunta. Eu estava do lado aqui acho que era Carlos Marconde, ou Sandro Moreira, eles me deram o microfone de mão, assim, eu respondi. O Roberto Miranda estava em impedimento ou não no gol do Botafogo? Aí eu falei, seu Nelson, o Botafogo já tem sido prejudicado, vem sendo prejudicado em alguns jogos com erro de arbitragem. Eu acho que o Roberto estava um pouquinho adiantado. O João Saldanha... Você não pode falar uma coisa dessa, tá errado. Mesmo que tivesse impedimento, tinha que ficar quieto, não falar nada disso. E aí, na mesma hora, botaram o videotape. Quando botaram o videotape, o Roberto estava 3, 4 metros na frente. Aí todo mundo, João, o menino, o garoto. Falou a verdade. Falou ali, que foi, tá.
Rapaz, ele ficou me olhando com uma raiva. E os jogadores, ele elogiava o time do Botafogo todo, que ele era comentarista, aquele negócio todo. Sim. E Depois disso? E os jogadores que ele mais elogiava era eu e o Paulo César Caju. Aham. Rapaz, ele ficou me olhando com uma raiva de 15 dias, 20 dias depois, 3 semanas depois, quem é o treinador da seleção? João Saldanha. João Saldanha. Claro que eu já fui cortado. E eu já estava, era só manter, eu já estava na seleção, pelo treinador paulista, entrou ele. Tá. Caramba, cara, como é o destino, né? E aí foi aquele negócio todo, e ainda fiquei ali com terno pronto, já na Copa de 70, terno pronto, e o Zagallo ligando pro Carlos Alberto, tá sem machucar, não tá machucado, tá treinando todo dia, tá? E eu, viaja, não viaja, acabou que eles decidiram lá que nos 22 que iriam ficar com 3 goleiros. Aí ficou jogando o Clodoaldo, sem reserva, porque o titular era o Piazza, que foi para a 4ª zaga, e o Clodoaldo ficou jogando e não tinha assim um reserva, mas levaram 3 goleiros. Enfim. Acabou, acontece, né? Aconteceu. E... Se não fossem 3 goleiros, se fossem 2, era você que ia? Sim, era. Mas tinha também um lance lá de que o Santos tinha, na época, eu acho que 4 ou 5 jogadores, e o Botafogo também. Aí ficaria um a mais do. Não queriam? Aí houve que bobagem, hein? Tinha um Porra, era para a seleção brasileira. um negócio assim. Isso, alguns jogadores que me passaram isso. Ah, que pena, né? Assim, e fica o lamento, né? Porque teria sido tricampeão do mundo, né? Tudo Mas bem. faz parte, acontece. Acontece. Não tem jeito, o professor, você estava me contando fora do ar, eu acho até bastante curioso, porque hoje em dia a gente tem muitos brasileiros na Premier League, né? Jogando no campeonato inglês. É o principal campeonato do mundo hoje, onde todo mundo assiste. Antigamente foi o italiano, já passou pelo espanhol, hoje é o inglês. E você quase foi o primeiro brasileiro a jogar na Inglaterra, né? Foi. Isso foi em 79. Eu tinha saído do Santos, eu comprei o meu passe no Santos. E era caro o teu passe? Não, o Santos, por incrível que pareça, eu tive que eu botei mais um dinheirinho, né? E o Santos já me devia também. Ih, rapaz. Dinheiro. Então, aí fiz um acordo lá e... Era complicado esse negócio, Botafogo e Santos. Não, eles queriam até renovar o contrato, aquele negócio todo, mas só que queriam renovar pela mesma coisa. Porra, né? Aí não valia. É uma coisa... E o cara que me dava mais força no Santos, né? E jogou na minha posição, foi uma referência para mim, era o Zito. Sim. Né? E o Zito, não, Carlinhos, vão assinar pela mesma coisa. Eu falei, não, a mesma coisa não. Não. Aí o Zito era um pouquinho assim, nervoso. Falava, não, então, então vamos negociar, te vender. Eu falei, não, vamos fazer um acordo aqui, tá, eu te dou, eu dou tanto aqui, vocês me devem tanto. Foi mais ou menos assim, né? E eu até, na época, eu até falei umas coisas lá pro Zito, entendeu? E a gente ficou, eu não vou nem relatar assim, de coisa que não vale a pena. Vocês ficaram mal um com o outro? Não ficamos mal, não. O negócio depois que ele ficou contente da minha saída, né? Primeiro ele queria ficar. E depois também fiquei porque eu saí, né? Porque não ia ter mais ambiente depois daquilo ali, né? Enfim. Aí fui para o Atlético Paranaense, aluguei meu passe para o Atlético Paranaense e fiquei lá 7 meses. Só que apareceu essa oportunidade de ir lá para a Inglaterra e tinha que esperar a janela do final do ano. Qual era o time? Tinha o Fulham e o Southampton. Southampton. E aí ficou aquele negócio, aquela negociação, indo. Aí vim para o Fluminense, porque tinha que ir para o Fluminense, porque o Fluminense era um time, claro, um clube conhecido. Sim. Na época, o Atlético ainda não tinha um nome assim internacional que tem hoje. Enfim, aí fiquei jogando ali no Fluminense 7 meses, esperando abrir a janela lá, só que aí depois não deu certo, entendeu? Eles fizeram outras contratações lá, aí fui para o Bangu, que também foi bom. Eu trabalhei lá com um grupo bom lá no Bangu, com o Dr. Castro de Andrade, foi uma experiência também legal. Imagino. Como é que foi? Porque um contraventor, né? Todo mundo que vem aqui fala dele, Mauro Galvão veio aqui, falou dele, outros jogadores que passaram pelo Bangu falaram dele. Como é que foi? Eu trabalhei com Castro de Andrade, trabalhei com Carlinho Maracanã, trabalhei com... Carlinho Maracanã, Castor de Andrade, Luizinho Drummond, todos eles agem de uma maneira correta com os jogadores, entendeu? É aquele negócio, né? Não precisa assinar nada, mas
tinha A palavra assinatura. valia mais. Valia muito mais, entendeu? Então, são os caras assim... Eu me lembro até que... quando chegava jogadores novos... Lá no Bangu, eu falava, ó, cuidado, o primeiro pagamento aí. Porque o primeiro pagamento vinha sempre como veio para mim. Aí eu falei, fui receber o primeiro pagamento assim, que era sempre tudo em dinheiro. Recebeu o pagamento, eu falei, pô, mas tem um dinheiro demais aqui. Eu falei, doutor, tem dinheiro demais. Ele falou, oh, caramba, como é que eu me enganei? Oh, né? Fica para você, tá bom. E tinha jogadores que sempre acontece, um metido a malandro, isso aqui fica quieto, isso aqui, aí no mês seguinte fica aquela importância que veio a mais, vinha menos. Tá faltando. Pô, doutor, tá faltando aqui. Não, tá não. Mês passado eu me enganei, mas aí já perdeu a confiança. Era uma pegadinha que ele fazia. Pegadinha, fazia. Mas isso aí é normal. Até na Tailândia, quando eu fui trabalhar como treinador lá, primeiro pagamento também. E o cara era um general lá, fera lá da situação. E aí veio também, eu falei, porra, o cara aqui acho que fez escola no Brasil. Porra, na Tailândia. Que doideira. E aí mas assim, o Castor no dia a dia, ele entendia de futebol, dava pitaco, como é que era? Não, ele dizia que é o seguinte, quando ele era garoto, ele jogava pela ponta esquerda, porque ele era o dono da camisa, o dono da bola, entendeu? Aí botavam ele na ponta esquerda. Eles achavam que eu era ruim, mas eu não era ruim. Tá? Então, todo mundo, todo brasileiro acha que entende, né? Joga bola. Futebol, que joga bola e tudo. Mas, realmente, se você chamar qualquer jogador que trabalhou com ele ou com os outros... contraventores da época. Banqueiros e tudo. Ninguém tem reclamação nenhuma a fazer, entendeu? Porque os caras não fazem nada de errado pra gente, né? A gente não sabe lá. A vida deles lá. A vida deles lá. Que do futebol em si. Entendeu? A gente não tem nada a falar, porque a gente não sabe. Na verdade, a gente não fica sabendo de nada do que corre lá fora. Claro, com certeza. E aí o senhor para de jogar em que ano? Parei de jogar em 82. 82. Você encerra a carreira no Bom Sucesso? Não, saí quando eu saí do Bangu, eu fui pro CSA. CSA, aí lá eu tive uma contusão. Joguei só 3 meses, tive uma contusão entendeu? De tornozelo e que vinha até o joelho, subindo assim, nervo ciático. E aí foi, em consequência, porque num jogo, CSA e não sei se Sampaio Correia, eu sei que nós fizemos a volta de ônibus, 5, 6 horas, e o massagista veio colocando gelo no meu joelho e no tornozelo. E aí congelou o nervo ciático. Caceta. Aí eu não sentia, não tinha mais sensibilidade no pé. E não conseguia jogar. E eu me lembro que o treinador, que estava começando como treinador, era o Filipão. Ah, o Filipão. Você foi treinado pelo Filipão. Filipão. Aí Filipão tinha parado de jogar lá no CSA e começou a carreira de treinador ali. E aí ele falou, pô, Carlinhos, não é possível, não dá isso, aquilo. Eu entrava dentro do campo e nem sentia mais. Eu batia assim na bola, não sentia, eu não tinha mais sensibilidade. Aí vinha aqui para o Bom Sucesso e tentando jogar, que o Alci Portela era o treinador. Ô, Carlinhos, vem me ajudar aqui, tu precisa de um jogador no meio campo para organizar, experiência. Eu tentando jogar e não conseguia. Não dava mais. Até que um dia o Alci saiu. E aí o Alci me chamou e falou assim, você vai ser o treinador. Eu falei, não dou para isso não quero ser treinador não. Aí ele falou, não, tem que ser, eu te trouxe para cá e, 3 meses você não conseguiu jogar e o Luizinho tá me falando isso. Pô, o Carlinhos até hoje não jogou, disso, daquilo. E o Alci estava saindo. Aí eu falei, não, eu vou entrar no teu lugar, você que me trouxe para cá, e eu vou entrar. Aí ele falou, não, pode ir, porque a situação é essa. Aí comecei, aí fui ali, foi indo bem, o time até foi bem, tirou, acho, em 5º lugar no campeonato, ainda disputava ali na Série A do Carioca, né? E aí fiquei 36 anos como treinador, dos quais 24 anos e meio lá no exterior. Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes e Tailândia. É uma carreira extensa lá fora, né? Lá fora. E foi fácil viver tanto tempo longe do Brasil? Não, fácil não é. Mas a gente vai se adaptando. Se adapta, entendeu? A família ia. A parte financeira era boa, imagino?
Lá fora, né? Era Mundo melhor, árabe. era melhor do que os clubes considerados pequenos aqui, né? Sem dúvida, né? E você tem a grande conquista, pelo menos no meu conceito da carreira como treinador, no Botafogo, campeão carioca de 2006, né? É até o meu primeiro ano como repórter de campo. Então, assim, acompanhei aquilo ali tudo, me lembro perfeitamente de tudo. E foi uma época difícil também, porque o grupo também estava muito insatisfeito, justamente pela falta de pagamentos, né? O presidente era Bebeto. Bebeto, que foi muito bom presidente, fazia todos os esforços, mas a dificuldade grande, né? Tudo muito caro, sem dinheiro e os jogadores insatisfeitos, mas até que a gente conseguiu, tinha um time bom para Campeonato Carioca, tinha uns jogadores pontuais, precisava de alguns reforços para o Campeonato Brasileiro e, enfim... Mas eram 9 anos que não ganhava nada, ganhou a Taça Guanabara, ganhou o Campeonato Carioca. Enfim. Foi importante. E para mim foi bom que eu tinha sido campeão como jogador e, graças a Deus, também como jogador e como treinador. E isso foi bom para mim. Com certeza. E foram finais, acho que Guanabara foi com a América, se não tiver enganado. O América, né? Que tinha um Jorginho time. Era o técnico. Jorginho, treinador, e o América encheu a arquibancada verde do Maracanã, na época tinha verde e amarelo. Foi uma final que lembrou do passado, né? Sim, foi legal. Foi bacana demais. E na decisão Madureira. Decisão Madureira. E o jogo com Madureira, o primeiro jogo foi num domingo. Mas na quarta-feira jogou Madureira e Flamengo. E a gente fazendo já a observação em cima do Flamengo. Do Flamengo. É lógico. Não é que o Madureira meteu 3-0, deu olé no Flamengo. Entendeu? Com um time muito bom. O time do Madureira tinha Odivan, Dejaí, que depois foi jogar Marquinho, quem mais? Jogou no Botafogo depois, André Lima. atacante. Olha, tinha um outro centroavante, não estou lembrado o nome dele, um baixinho forte. Rapaz, o cara tinha uma velocidade danada, então a gente tinha uma preocupação com ele. Enfim, a gente ganhou 2 jogos com ele e conseguimos o título. Foi uma grande vitória, realmente, um grande título. E aí, depois disso, como é que foi a carreira como treinador? Voltou para fora? Voltei para fora, voltei para a Arábia, depois fui para a Tailândia outra vez. Fiquei rodando ali um pouquinho, até agora tem 7 anos que já parei, não quero mais. Não quer mais saber disso? Não tenho mais paciência com isso. Gostaria, a única coisa no futebol que eu gostaria de fazer ainda é uma categoria de base fazer, entendeu? Uma coordenação geral, parte técnica. Eu acho que precisa e muito, porque a gente está vendo jogador até de seleção brasileira, né, com os fundamentos. A gente vinha conversando até ainda há pouco, né, antes de começar o programa, sobre isso. O negócio está muito feio. Está muito feio. Muito feio, entendeu? De posicionamento, dos fundamentos, de passe, de domínio. Jogador já ter um pouquinho de raciocínio mais rápido, entendeu? Vislumbrar a jogada. A gente perdeu muito. Antigamente nós tínhamos... os jogadores antigamente eles chegavam no clube já com uma ideia de jogo, eram jogados peladeiros, entendeu? Que precisava dar uma burilada, entendeu? Hoje não, hoje o pessoal vem da onde? Joga onde? Joga no condomínio. Não, e acabaram com os campinhos de rua, né? Acabaram os campos, então joga onde? No sintético. Campo sintético, enfim. Não tem aquela parada nada de brasileiro. E nós éramos assim, para completar a pelada, o futebol de antigamente, a gente com 13, 14 anos, mas jogava com um cara de 18, 19, 20. Com certeza. Entendeu? Então a gente não sentia essa diferença. Por que tinha? Hoje quando tem um jogador novo, que é a raridade, como agora que era do Palmeiras, que foi para a seleção. O Hendrick. Então, que é novo, 17 anos. Não botam para jogar. Não, sim. E aí joga com uma pessoa com mais experiência. Isso é uma raridade. Antigamente, não, era uma coisa normal.
Era absolutamente normal, realmente. E assim, o que a gente vê hoje no futebol brasileiro, que assim, muito me entristece, mas eu tenho essa constatação. Acho que a imprensa, no geral, ela bate muito na história. Não, somos pentacampeões do mundo, somos o melhor futebol. Eu acho que nós fomos o melhor futebol. A gente entregou muito ouro pro bandido. E hoje eu vejo assim, o Brasil hoje, para mim, nesse momento, o futebol é a quarta força da América do Sul. A gente está atrás da Argentina, está atrás do Uruguai, que está jogando muito, da Colômbia. Verdade. Então, assim, uma pena, né? É lamentável, né? É verdade. É verdade. Não tinha pensado nisso, não, mas é verdade. De repente, é a quarta força mesmo da América do Sul. É inacreditável. E outra coisa, quando a gente vê uma seleção da América do Sul, principalmente a brasileira, jogando contra as grandes forças da Europa, parece que é um time de profissional contra juniores. Entendeu? É lamentável, então, né? A gente lamenta isso. Lamenta e tomara que mude, tomara que a gente esteja errado, mas não tão cedo. Não dá para ver mudança. Não dá para ganhar uma Copa do Mundo, não. Eu acho também. Já são 24, porque se a gente contar que ganhamos 2002, 26 vem aí. Muito complicado. Professor Carlos Roberto, obrigado. Um abraço. Um prazerzaço ter você aqui no Na Cabine Podcast. Você está com uma camisa aí bacana aí do Botafogo, Bigorrilho. Bigorrilho. Onde é que é isso? Isso aqui é lá no Leblon, rapaz. Tem que ir lá, ó. É bom. É o quê? É um barzinho? É um barzinho lá com o Rômulo. O Rômulo é um botafoguense, mas ele é... E é um bar, assim, eclético, né? Não precisa ser... Não é só botafoguense que vai, não. Tem lá um mural lá com vários jogadores de outros clubes também. E ele faz sempre eventos. Fez agora do Fio Maravilha, fez com o Pintinho do Fluminense, né? Tá prometendo lá fazer lá agora, vamos ver se leva o Túlio lá, Jairzinho, enfim, outros jogadores e tudo. E é uma... São vários torcedores de todos os clubes, então ali faz uma confraternização muito legal. Bacana. Agora, só faltou uma coisa. O senhor não era Vasco na infância, não? Que a família toda era. Não, a família era, mas eu não. Você não? Não. Apesar que tu é vascaíno, tu tá puxando isso como vascaíno. Mas eu gosto muito do Botafogo também. Mas eu sempre gostei também do Vasco. Sempre gostei do Vasco por causa da minha família, né? Mas, olha, era um negócio engraçado. Que quando tinha um jogo Vasco e Botafogo... E a família? A família ficava assim... Não, a família de mãe, irmãs, meu irmão, todos eles torciam pro Botafogo. Mas o meu pai ficava... Eu me lembro quando chegava em casa, ele ficava com o rádio assim, escutando na janela, botava o rádio assim na janela, olhando lá para fora, e aí começava a discussão. Poxa, houve um pênalti lá no Jairzinho, o juiz não deu. Aí daqui a pouco ele abaixava o volume do rádio e falava assim, mas teve um no Roberto Dinamite também. Aí na mesma hora todo mundo falava assim, mas tu tava torcendo para quem? Aí ele falou, eu ficava atrapalhado assim, e falava, tava torcendo pro empate, né? Professor Carlos Roberto, muito obrigado, hein? De bom. Galera, fechando aqui o Na Cabine 27, espetacular aqui com Carlos Roberto, um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro, fez muita história no Botafogo. Até a próxima, hein? Se inscrevam, vamos ativar o sininho das notificações e deixar o like. Tamo junto.